Ele estava sentado no chão frio da sala, encostado no sofá, com os olhos vermelhos de cansaço e as mãos tremendo levemente enquanto tentava equilibrar um bebê em cada braço. O choro deles parecia atravessar sua cabeça como um eco interminável, misturando-se ao silêncio pesado daquela casa que, há pouco tempo, era cheia de vida. Agora, tudo parecia grande demais, vazio demais, e ele, pequeno demais diante da responsabilidade que havia caído sobre seus ombros de uma hora para outra. As olheiras profundas denunciavam noites sem dormir. Sua camisa social, antes impecável, estava amarrotada e manchada de leite. Ele já não sabia mais que horas eram, nem que dia da semana. Desde que sua esposa desaparecera, deixando apenas um bilhete seco dizendo que não aguentava mais aquela vida, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Empresário respeitado, acostumado a resolver problemas complexos em reuniões importantes, ele agora se via completamente perdido diante de algo muito mais desafiador: cuidar de 2 bebês sozinho. Um deles chorava mais alto, com o rostinho vermelho e as mãos pequenas se debatendo no ar. O outro, embora mais silencioso, soluçava baixinho, como se estivesse sentindo o desespero do pai. Ele tentou lembrar das instruções que havia visto em vídeos na internet, tentou segurar com mais firmeza, tentou cantar algo, mas sua voz falhou. O nó na garganta não deixava nem as palavras saírem direito. A sala estava um caos. Fraldas usadas estavam jogadas em um canto, mamadeiras vazias sobre a mesa de centro, roupas empilhadas sem qualquer organização. Um leve cheiro de leite azedo pairava no ar, misturado ao cansaço e à negligência involuntária de alguém que simplesmente não dava conta de tudo. Ele olhou ao redor por um instante, como se procurasse uma saída, uma solução mágica, mas não havia ninguém ali. Seu olhar então caiu sobre uma pequena foto na estante. Era ele, sua esposa e os bebês ainda recém-nascidos, todos sorrindo. Aquela imagem parecia pertencer a outra vida. Ele engoliu seco, sentindo o peito apertar. Por quê? Sussurrou para si mesmo, mas a pergunta se perdeu no choro das crianças. Sem forças, ele abaixou a cabeça e deixou que algumas lágrimas caíssem. Era um momento que ele jamais imaginou viver. Sempre foi forte, sempre teve controle sobre tudo, mas agora estava ali, quebrado, tentando juntar pedaços de uma vida que desmoronou sem aviso. O bebê mais inquieto começou a chorar ainda mais alto, e ele, desesperado, tentou levantá-lo com mais cuidado. Seus movimentos estavam desajeitados, inseguros. Ele tinha medo de errar, medo de machucar, medo de não ser suficiente. E talvez esse fosse o pior sentimento de todos. Eu não sei o que fazer, murmurou, quase sem voz, como se esperasse que alguém ouvisse. Mas ninguém respondeu. A casa continuava silenciosa além daquele choro constante. O relógio na parede fazia um tic-tac irritante, marcando o tempo que parecia não passar. Cada segundo ali parecia mais pesado que o anterior. Ele tentou novamente acalmar os bebês, balançando-os suavemente, repetindo movimentos que já não sabia se estavam certos ou errados. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava ainda mais exausta. Ele não tinha descanso, não tinha ajuda, não tinha direção. E então, por um instante, ele simplesmente parou. Parou de tentar, parou de pensar, parou de lutar contra o caos. Encostou a cabeça no sofá, fechou os olhos por alguns segundos, ainda segurando os bebês com cuidado, como se aquele pequeno gesto fosse tudo o que ele ainda conseguia oferecer. Naquele momento, ele não era mais o empresário forte e confiante que todos conheciam. Era apenas um pai, completamente perdido. A porta se abriu lentamente, fazendo um leve rangido que quebrou o som contínuo do choro dos bebês. Ela entrou com passos hesitantes, ainda segurando a bolsa contra o peito, como se não tivesse certeza do que encontraria ali. Já fazia alguns dias desde a última vez que estivera naquela casa, afastada por problemas pessoais que a impediram de trabalhar. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para a cena diante de seus olhos. Ela parou por um segundo, completamente imóvel. O homem, antes sempre impecável, estava sentado no chão, com a aparência abatida, os cabelos desalinhados e o olhar perdido.
Um bebê chorava em seus braços, enquanto o outro soluçava de forma cansada. Ao redor, a casa parecia abandonada, roupas espalhadas, objetos fora do lugar, um silêncio pesado misturado ao desespero. O coração dela apertou imediatamente. Sem dizer uma única palavra, deixou a bolsa cair ao lado da porta e caminhou rapidamente até ele. Seus passos agora eram firmes, decididos. Ao se aproximar, ajoelhou-se com cuidado e, com uma delicadeza quase instintiva, pegou um dos bebês em seus braços. Calma, meu anjinho, murmurou baixinho, com uma voz suave que contrastava com o caos ao redor. O bebê, ainda chorando, começou a se acalmar aos poucos, como se reconhecesse aquele tom de voz, aquele toque seguro. Ela o apoiou contra o peito e começou a balançá-lo levemente, enquanto sua outra mão, ágil, ajeitava a posição do segundo bebê nos braços do pai. Ele a olhava em silêncio, como se estivesse vendo um milagre acontecer diante de seus olhos. Você, voltou, disse ele, com a voz fraca, quase quebrada. Ela apenas assentiu, sem tirar os olhos das crianças. Não havia julgamento em seu rosto, nem perguntas. Apenas preocupação, e uma força silenciosa que preenchia o ambiente. Em poucos minutos, algo começou a mudar. O choro intenso foi diminuindo, dando lugar a pequenos resmungos e suspiros. Ela caminhou pela sala com o bebê no colo, criando um ritmo suave, quase como uma dança. Seus movimentos eram naturais, seguros, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Depois de garantir que o bebê estava mais tranquilo, ela o colocou com cuidado no sofá, improvisando um pequeno espaço com almofadas. Em seguida, levantou-se e começou a agir. Abriu as janelas, deixando a luz entrar. Recolheu rapidamente algumas roupas espalhadas, organizou o básico para que o ambiente respirasse novamente. Na cozinha, colocou água para ferver e começou a preparar uma mamadeira com precisão, como alguém que sabia exatamente o que fazer. Ele continuava sentado no chão, observando tudo, ainda em choque. Eu tentei, murmurou, passando a mão pelo rosto. Ela voltou até ele, agora com a mamadeira pronta, e entregou com cuidado. Eu sei que tentou, respondeu, finalmente olhando diretamente para ele, e isso já diz muito. Havia algo no tom dela que não era apenas profissional. Era humano. Era compreensivo. Ele pegou a mamadeira com mãos trêmulas, tentando segurar o bebê da melhor forma possível. Ela percebeu a insegurança e, sem invadir, aproximou-se um pouco mais, guiando levemente seus movimentos. Assim, segura a cabecinha, isso, devagar. A proximidade não era desconfortável. Pelo contrário, trazia um tipo de paz que ele não sentia há dias. O bebê começou a mamar, finalmente em silêncio. A casa, que antes parecia tomada pelo caos, agora tinha um momento raro de tranquilidade. Depois de garantir que ambos estavam alimentados e mais calmos, ela se sentou à frente dele, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que ele sentisse que não estava mais sozinho. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Até que ela respirou fundo. Eu não podia simplesmente ignorar isso, disse com calma, quando soube que você estava sozinho com eles, eu precisei voltar. Ele abaixou o olhar, visivelmente emocionado. Eu não sei mais o que estou fazendo, confessou, com sinceridade dolorosa. Ela inclinou levemente a cabeça, com um olhar firme, mas gentil. Então não faça isso sozinho. As palavras ficaram no ar, carregadas de significado. Não era apenas sobre trabalho. Era sobre presença, sobre apoio, sobre não abandonar alguém que claramente estava no limite. E, naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ele não se sentia completamente perdido. Os dias seguintes começaram a ganhar uma forma que há muito parecia impossível dentro daquela casa. O silêncio pesado foi sendo substituído por pequenos sons de rotina, o choro breve antes da mamadeira, o barulho suave de água correndo na pia, o ranger leve do berço sendo balançado. Nada era perfeito, mas já não era caos. Ele acordou naquela manhã com algo diferente, os bebês não estavam chorando desesperadamente.
Havia um som baixo vindo da sala, uma voz suave cantando quase em sussurro. Por um instante, ele ficou imóvel na cama, tentando entender se aquilo era real ou apenas um sonho causado pelo cansaço acumulado. Levantou-se devagar e caminhou até a porta. Ao olhar para a sala, encontrou uma cena que o fez parar. Ela estava sentada no sofá, com um dos bebês apoiado no colo e o outro deitado ao seu lado, ambos tranquilos. Seus movimentos eram leves, cuidadosos. Ela cantarolava uma melodia simples enquanto acariciava delicadamente a cabeça de um deles. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o ambiente que, dias antes, parecia tão escuro. Ele não disse nada, apenas observou. Havia uma paz naquela imagem que ele não sentia há muito tempo. Sem perceber, encostou-se na parede, deixando escapar um suspiro profundo, como se finalmente pudesse respirar de verdade. Pela primeira vez desde que sua vida virou de cabeça para baixo, ele não acordou em pânico. Ela percebeu sua presença e levantou os olhos, oferecendo um leve sorriso. Bom dia, disse suavemente, como se aquele fosse apenas mais um dia comum. Ele demorou um pouco para responder. Bom dia, murmurou, ainda assimilando tudo. Ela se levantou com cuidado, colocando o bebê no berço improvisado, e caminhou até a cozinha. Fiz café. Você precisa comer alguma coisa, disse, em um tom firme, mas gentil. Ele a seguiu quase automaticamente. Sentou-se à mesa enquanto ela colocava uma xícara à sua frente. O aroma quente do café trouxe uma sensação estranhamente reconfortante. Era algo tão simples, mas que ele havia negligenciado completamente nos últimos dias. Eu não sei como te agradecer, disse, olhando para a xícara antes de encará-la. Ela apoiou as mãos na mesa por um instante, pensativa. Não precisa agradecer assim, respondeu. Às vezes, as pessoas só precisam umas das outras. A resposta ficou ecoando na mente dele. Durante aquele dia, ele começou a participar mais. Ainda inseguro, ainda com medo de errar, mas agora com alguém ao lado para orientar, corrigir e apoiar. Ela mostrava como segurar os bebês com mais firmeza, como identificar quando o choro era fome ou sono, como criar pequenos hábitos que faziam toda a diferença. E ele aprendia. Aos poucos, a culpa que carregava começou a dar lugar a algo novo, confiança. Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir juntos, ele ficou parado por alguns segundos observando-os. Ambos estavam tranquilos, respirando de forma leve, protegidos. Um contraste enorme com os dias anteriores. Ele saiu do quarto devagar e a encontrou na sala, organizando algumas coisas. Eles dormiram, disse, com uma leve surpresa na voz. Ela sorriu. Eu sabia que você conseguiria. Ele ficou em silêncio por um momento, então deu alguns passos na direção dela. Se você não tivesse voltado, começou, mas parou no meio da frase. Ela o olhou com atenção, esperando. Eu não sei o que teria acontecido, completou, finalmente. Havia sinceridade em cada palavra. Ela respirou fundo, como se também estivesse refletindo sobre tudo aquilo. Às vezes, a vida coloca a gente exatamente onde precisa estar, disse calmamente. Ele assentiu, absorvendo aquilo. O ambiente estava silencioso, mas agora era um silêncio confortável, não mais sufocante. Ele olhou ao redor da casa, agora limpa, organizada, viva, e depois voltou o olhar para ela. Naquele momento, percebeu que não era apenas a rotina que havia mudado, era tudo. Ela não tinha apenas ajudado com as crianças, ela trouxe equilíbrio, trouxe esperança, trouxe de volta algo que ele achava que tinha perdido completamente, a sensação de que ainda era possível recomeçar, e ali, naquela noite simples, ele entendeu que aquele encontro não tinha sido apenas um acaso, tinha sido o começo de uma nova vida.